Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 19 de agosto de 2021. Há quase 200 pessoas à espera de ser ressuscitadas no Arizona. No estado norte-americano do Arizona, os restos criopreservados de 181 pessoas estão submersos em tanques de nitrogênio líquido a uma temperatura de -196°C, à espera que a ciência os traga de volta à vida. A instalação é o lar da Alcor Life Extension Foundation, uma organização sem fins lucrativos que se localiza na cidade deserta de Scottsdale, parte da grande área de Phoenix, no Arizona. Desde o início dos anos 1970, a organização estabeleceu a missão de ser a líder mundial em criônica, a arte de preservar corpos e cérebros humanos em temperaturas abaixo de zero, na esperança especulativa de que futuros desenvolvimentos na ciência e tecnologia possam algum dia tornar a ressurreição possível. Atualmente, nenhum ser humano foi ressuscitado após ser preservado em temperaturas abaixo de zero e a tecnologia não parece estar no horizonte. Como tal, muitos cientistas rejeitam a criônica como uma pseudociência e um charlatanismo, segundo conta o UFOciência. A Alcor também foi sujeita a uma série de controvérsias e alegações sensacionais. Atualmente, nenhuma organização criônica pode ressuscitar um paciente criopreservado, mas nós, da Alcor, acreditamos que é possível. Espera-se que a nanotecnologia e outras tecnologias médicas futuras tenham recursos muito amplos, lê-se no site da organização. A Alcor publicou uma lista completa das suas 181 criopreservações, contendo uma breve descrição de cada paciente. Por exemplo, a 181 pessoa a passar por esse processo foi um homem de 67 anos, cujo cérebro foi criopreservado depois de ter morrido de insuficiência renal em agosto de 2020. A grande maioria das pessoas que passaram por esse processo era dos Estados Unidos, mas há também pacientes da Austrália, Canadá, França, Portugal, Espanha, Reino Unido, Israel, Japão, China e Tailândia. O corpo criopreservado mais antigo da Alcor pertence a James Iron Bedford, um ex-professor de psicologia da Universidade da Califórnia que morreu de cancro renal em 1967. A instalação também contém a lenda do baseball Ted Williams. Segundo o The New York Times, o capitalista de risco Peter Thiel reconheceu ser um membro da Alcor. Para participar nesta curiosa experiência, as pessoas devem inscrever-se para se tornarem membros. Em 2020, o custo da criopreservação de corpo inteiro era de $200 mil e a neuropreservação apenas cérebro era de $80 mil. Nas circunstâncias ideais, a equipe da criônica espera perto de uma pessoa que está a morrer até uma semana antes da morte. Quando a pessoa é declarada morta, passará por um processo de estabilização que envolve colocá-la num banho de gelo e o seu sangue ser substituído por uma solução de preservação de órgãos. A circulação sanguínea e a respiração são restauradas artificialmente para proteger o cérebro e permitir a administração de medicamentos de proteção. O corpo refrigerado será depois transportado para as instalações da Alcor. Muitos membros da Alcor optam por se reformar ou entrar num hospício perto da Alcor para reduzir o tempo de transporte e melhorar o resultado do procedimento, lê-se no site. No local, os crioprotetores ajudarão a preservar os vasos sanguíneos, o cérebro e outros órgãos. Depois de 5 a 7 dias, quando a preparação estiver completa, o corpo é colocado num tanque de alumínio com nitrogênio líquido. O corpo é mantido a uma temperatura de -196°C até que seja possível trazê-lo de volta à vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece sobre a ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição.
só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida ao corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo, quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro. Em A Gênese, Allan Kardec esclarece sobre a ressurreição de Lázaro: a ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, de nenhum modo infirma este princípio. Ele estava, dizem, havia 4 dias no sepulcro, sabe-se, porém, que há letargias que duram 8 dias e até mais. Acrescentam que já cheirava mal, o que é sinal de decomposição. Esta alegação também nada prova, dado que em certos indivíduos há a decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, havendo em tal caso cheiro de podridão. A morte só se verifica quando são atacados os órgãos essenciais da vida. E quem podia saber que Lázaro já cheirava mal? Foi sua irmã Maria quem o disse. Mas, como sabia ela? Por haver já 4 dias que Lázaro fora enterrado, ela o supunha, nenhuma certeza, entretanto, podia ter. Esclarece mais Allan Kardec sobre catalepsia. Ressurreições. A matéria inerte é insensível, o fluido perispirítico igualmente o é, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito, qual choque elétrico, por intermédio do fluido perispiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores. É o influxo nervoso dos fisiologistas que, desconhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, ainda não puderam achar explicação para todos os efeitos. A interrupção pode dar-se pela separação de um membro, ou pela secção de um nervo, mas, também, parcialmente ou de maneira geral e sem nenhuma lesão, nos momentos de emancipação, de grande sobreexcitação ou preocupação do espírito. Nesse estado, o espírito não pensa no corpo e, em sua febril atividade, atrai-se, por assim dizer, o fluido perispiritual que, retirando-se da superfície, produz aí uma insensibilidade momentânea. Poder-se-ia também admitir que, em certas circunstâncias, no próprio fluido perispiritual uma modificação molecular se opera, que lhe tira temporariamente a propriedade de transmissão. É por isso que, muitas vezes, no ardor do combate, um militar não percebe que está ferido e que uma pessoa, cuja atenção se acha concentrada num trabalho, não ouve o ruído que se lhe faz em torno. Efeito análogo, porém mais pronunciado, se verifica em alguns sonâmbulos, na letargia e na catalepsia. Finalmente, do mesmo modo também se pode explicar a insensibilidade dos convulsionários e de muitos mártires. Revue Spirit, janeiro, de 1868. Estudo sobre os Aissaoas. A paralisia já não tem absolutamente a mesma causa e o efeito é todo orgânico, são os próprios nervos, os fios condutores que se tornam inaptos à circulação fluídica, são as cordas do instrumento que se alteraram.
Em certos estados patológicos, quando o espírito há deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta ele, o corpo, todas as aparências da morte, enuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida aí está por um fio. Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo, podem mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação enérgica, da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições. É a planta renascer, como às vezes se dá, de uma só fibrila da raiz. Quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se têm destacado do corpo carnal, ou quando este último há chegado a um estado irreparável de degradação, impossível se torna todo o regresso à vida. Balneário Gaivota, 19 de agosto de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.